sucumbir no dia 30 de setembro de 1886, no seu 27º ano, isto é, com a idade de 26 anos, assim como a senhora Lenormand predissera. E para que não se suponha que tenha havido algum erro de minha parte, conservo essa carta, como meu registro. São 2 testemunhos escritos inesquecíveis. Aqui termina a mais notável narrativa do Dr. Liebelt. Como disse há pouco, certos psiquistas se baseiam em exemplos dessa natureza em que nenhum índice transparece das intervenções exteriores ao sensitivo para sustentar que a gênese dos fenômenos premonitórios não deve ser procurada senão na subconsciência dos próprios sensitivos. Não deixarei jamais de repetir que as causas de uma fenomenologia qualquer não podem emergir senão do conjunto dos fatos, e tal não sendo o caso para a tese em questão, esta deve cair irremissivelmente, se não oferece a possibilidade de ser examinada sob diferentes aspectos, dos quais alguns sejam aceitáveis. No nosso caso, o aspecto inaceitável da hipótese subconsciente reside no fato de que a sensitiva senhora Lenormand teria podido inferir o futuro do consulente sobre a base das causas que existem no presente, hipótese completamente insustentável tanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista experimental, já que se trata de acontecimentos acidentais ou imprevisíveis, isto por razões expressas precedentemente, que serão mais tarde aplicadas aos resultados de fato. Resta-nos examinar os outros aspectos da hipótese no próprio terreno. Por exemplo, poder-se-ia sustentar que se a senhora Lenormand pudesse prever os acontecimentos futuros da vida do consulente, é porque as condições estáticas ou hipnóticas nas quais ela se encontrava tinham feito ser capaz de entrar em relação, seja com a subconsciência do consulente, seja com alguma coisa de semelhante no plano astral dos teósofos, ou no ambiente metaetérico de Mieres, ou no inconsciente universal de Hartmann, no qual ela leu, ou de onde pôde deduzir, tudo o que revelou. Todas essas hipóteses nos permitiriam excluir a tese insustentável da onisciência subconsciente, já que a sensitiva teria adquirido, neste caso, através de uma via indireta ou imediata, ou receptiva, e não diretamente por inferências de causas que existem no presente, os conhecimentos revelados. Do ponto de vista teórico, tudo isso apenas pode ser admitido, porém, uma vez acolhidos esses raciocínios, perceberíamos logo que eles conduzem direto a este raciocínio transcendental que se queria afastar. Com efeito, a indução de uma suposta leitura nas subconsciências de outrem nos levaria a admitir implicitamente que os acontecimentos futuros preconizados existiam de alguma maneira registrados na subconsciência do consulente, reconhecendo por aí a validade da ideia reencarnacionista, e as outras induções, segundo as quais a sensitiva teria entrado em relação com planos astrais, ou ambientes metaetéricos, nos fariam inevitavelmente cair na hipótese fatalista. No primeiro caso, postular-se uma existência pré-natal da personalidade humana. No segundo, a existência de um espírito supremo, ou de múltiplas inteligências soberanas reguladoras dos destinos humanos, e as duas hipóteses combinadas implicariam a espiritualista. Concluindo, chegar-se-ia implicitamente a reconhecer a validade das hipóteses reencarnacionista, pré-natal, fatalista e espiritualista. Tudo isso nos ensina que seria vão obstinar-se a restringir no mesmo círculo da psicologia universitária normal e anormal as manifestações premonitórias de ordem complexa e imprevisível, que escapam e escaparão sempre a todos esses vínculos, sendo incontestavelmente de natureza transcendental. É por isso que abstive-me de aplicar aos casos da classificação presente esta concepção superficial da hipótese subconsciente, que me teria condenado a sutilizar inutilmente ao infinito e a fazer passar entre os dedos no vazio, ao que preferi afrontar diretamente as hipóteses supranormais contidas na primeira. A título complementar, observarei, sem insistir, que a hipótese espiritualista, propriamente dita, poderia também aplicar-se ao último caso citado, então a sensitiva teria adquirido os conhecimentos revelados por meio de espíritos desencarnados afetivamente ligados ao consulente. Casos 56 e 57, nos dois casos seguintes, tão extraordinários quanto o precedente, as premonições de morte assumem o caráter de comunicações espíritas. Tiros do Vol. 11, Pag. 580, dos Proceedings of the SPR. O relatório do primeiro caso, publicado pela Sra. Louise Chandler Moulton, provocou a carta do Dr. Anthony, que encerra o segundo. Os dois casos foram reforçados mais tarde pelos estudos do Dr. Dixon. A Sra. Chandler Moulton exprime-se nestes termos, no número de novembro de 1891 do Cosmopolitan Magazine,
publiquei um artigo intitulado Como Morre aos Poucos uma Família, onde eu descrevi os últimos tristes anos da vida do Dr. Westland Marston, poeta e dramaturgo americano, e de seus filhos. Falava ali da estranha profecia espírita obtida pela filha mais velha do Dr. Marston, profecia ditada esta última por uma personalidade mediúnica que se afirmava sua mãe, e assim concebida: tu morrerás primeiro, depois Nelly, depois Philip, finalmente, teu pai. A profecia se realizou exatamente na sucessão predita. Esta profecia me tinha sido concebida quando os membros da família Marston estavam todos vivos, e formou com muita frequência o assunto das nossas conversações. Constata-se aí os caracteres de uma verdadeira presciência espírita e sua publicação produziu em toda parte uma viva impressão, o que me prova o grande número de cartas que me chegaram de todas as partes dos Estados Unidos e da Inglaterra. Dentre estas, observarei uma cujo interesse era tão grande, que escrevi ao autor pedindo-lhe a permissão para publicá-la, esta que relato aqui: Providence, 64, George Street, 5 de dezembro de 1891. Senhora, li seu interessante artigo no qual relata uma profecia de morte que se refere aos membros da família Marston. Isso me leva a lhe comunicar uma profecia análoga que pude eu mesmo constatar. Sou doutor em medicina, e entre meus clientes habituais contava a família do Sr. Hiram Maxfield, diretor do hotel, muito conhecida de toda a Nova Inglaterra. Os membros da família estavam sãos e robustos, raramente houve doentes, e quando isto aconteceu, não passou de simples indisposições. Um dia, fui chamado por uma ligeira indisposição da Sra. Maxfield, cuja residência estava situada além da Bahia, a algumas milhas de distância. Terminada a consulta, eu aguardava o barco que devia me conduzir, quando a filha mais velha de Maxfield, então com pouco mais de 20 anos, sentou-se junto a mim no banco para me dizer que ela tinha alguma coisa a me comunicar, mas que se tratava de uma coisa tão absurda, que eu devia prometer-lhe nada dizer aos seus. Confiou-me então que tinha, algum tempo atrás, ouvido claramente uma voz murmurar-lhe ao ouvido: tu morrerás primeiro, depois de ti, Harry, em seguida teu pai. Nesse momento ela estava sozinha, mas, na dúvida de que a voz pudesse ter vindo do quarto ao lado, ela ali entrou, sem encontrar ninguém. Ao mesmo tempo, ouviu a voz repetir-lhe ao ouvido as mesmas palavras, com este acréscimo: e o Dr. Anthony estará presente a cada ocasião. As três pessoas indicadas na profecia gozavam então de uma saúde perfeita. Mais ou menos 2 anos depois, fui chamado para prestar meus cuidados à filha em questão, que nesse intervalo de tempo casara-se. Encontrei-a abatida por um ataque apoplético e mal cheguei a tempo para vê-la morrer. Após vários anos, o filho Harry começou a enfraquecer-se rapidamente, sintomas de emagrecimento progressivo manifestaram-se nele e, ao final de alguns meses, morreu. Para melhorar sua saúde, ele tinha ido morar numa estação climatérica em companhia de um médico, mas lá continuou a piorar e tiveram que reconduzi-lo para sua casa. Fui chamado à sua cabeceira, e também desta vez cheguei justo para vê-lo morrer. 1 ano mais tarde o pai contraiu um resfriado no decorrer de uma pescaria em New Hampshire e, tendo retornado para casa, viu sua indisposição agravar-se de tal forma que o conduziu rapidamente ao túmulo. Fui ainda chamado para cuidar dele, e se desta vez não posso dizer tê-lo visto literalmente morrer, é porque ele expirou no curto intervalo de tempo em que deixara seu quarto para responder a uma comunicação telefônica. Portanto, a triste profecia realizara-se completamente. Consta da consulta do registro profissional do Dr. Anthony que a profecia aconteceu na data de 22 de abril de 1877, que a filha morria no dia 9 de novembro de 1879, Harry no dia 22 de junho de 1884 e o Sr. Maxfield no dia 2 de julho de 1885. A mulher do Dr. Anthony confirma plenamente a narrativa de seu marido, no que concerne ao caso Marston. Acrescentarei que a Sra. Chandler Moulton, publicando em seguida uma carta sobre esse assunto endereçada ao Dr. Marston pela célebre poetisa inglesa Elizabeth Barrett Browning, fê-la acompanhar de comentários dos quais extrai o seguinte parágrafo: quando todos os seus amados desapareceram pela ordem profetizada, o Dr. Marston estava sentado uma noite à mesa familiar, tornada deserta, quando viu-o pareceu-lhe ter visto surgir uma mão do mundo do mistério e vir apertar a sua, enquanto que uma voz murmurava ao ouvido doces palavras de encorajamento e de esperança, palavras que, sozinhas, podiam tornar-lhe a vida tolerável. A imaginação do poeta iludiu-o, ou foi, ao contrário, sua fibra sensível que lhe revelou mistérios com que nunca sonhou nossa obscura filosofia.
Quem pode saber? A senhora Barrett Browning escreveu ao Dr. Marston o que se segue: eu que não tenho nenhum direito às suas confidências, sou-lhe profundamente reconhecida pela interessante e emocionante narrativa de suas experiências pessoais. Meu marido, que se proclama asséptico, ficou muito mais impressionado pela sua carta do que por qualquer outra narração de fatos análogos. Leeds, 1892, pág. 402, eis-nos diante de dois outros casos de autenticidade dos quais não se pode duvidar e que não parecem poder adaptar-se a outra hipótese senão a espiritualista propriamente dita, se as analisamos a fundo. Querendo explicá-las sem se afastar dos poderes da subconsciência, seria necessário presumir que os sensitivos leram ou deduziram traços existentes nas suas próprias subconsciências e nas das outras interessadas, das datas de morte respectivas. Se, portanto, temos que explicar a gênese dos ditos traços, ser-nos-á necessário recorrer às hipóteses reencarnacionista ou pré-natal, segundo as quais as datas em questão estariam predeterminadas pelo integral, ou subconsciente de cada um deles no instante de sua respectiva entrada na vida. Em outras palavras, ser-nos-á necessário presumir que, estando pré-organizados os acontecimentos principais de toda a existência singular e, de certa maneira, registrados num ambiente astral ou metatérico acessível às faculdades subconscientes, os sensitivos puderam, assim, penetrar no mistério de seus respectivos destinos. Seria, nesse caso, a hipótese fatalista que nós nos prenderíamos. Nos comentários do caso 39, expus as razões pelas quais penso dever excluir a hipótese das inferências subconscientes do número daquelas aplicáveis aos fenômenos premonitórios de ordem complexa e sobrenatural. Subgrupo H. Premonições da morte de terceiros a curto prazo, e em que a morte se deve a causas acidentais, casos 58 a 70. Em todo o trabalho de classificação, a subdivisão em categorias não pode ter senão um valor relativo, devido aos fatos que não revelam quase nunca elementos bastante simples ou harmônicos para se conformar, de uma maneira completa, a uma só subdivisão. Não resta senão outra coisa a fazer do que classificá-los baseando-se sobre o elemento principal que eles encerram e negligenciando os elementos auxiliares e complementares. Este critério nos levará, portanto, neste subgrupo e no seguinte, a recolher os fatos em que o elemento principal é representado pela acidentalidade e, por conseguinte, a imprevisibilidade das mortes pré-anunciadas. Fácil observar que bom número dos casos já relatados continham elementos de natureza acidental e imprevisível, mas eles consistiam em incidentes complementares agrupados em torno de um acontecimento principal de ordem diferente, e não podiam, consequentemente, estar compreendidos no subgrupo presente. Isto não impede que os elementos imprevisíveis contidos nos casos em questão lhes confiram um valor teórico idêntico. E é um valor muito importante, já que raramente esses mesmos elementos mostram-se explicáveis pelas hipóteses psicológicas, ou podem ser reduzidos a exemplos de inferências subconscientes ou de coincidências fortuitas. Ao contrário, as hipóteses espiritualista, fatalista e reencarnacionista dominam o terreno. Caso 58, extraio dos Anais de Ciências Psíquicas, 1897, pág. 124, que foi tirado, a seu turno, da autobiografia do Barão Lazare Lembach. Escreve ele, tinha a intenção de pedir a colaboração do diretor da seção de Química do Estabelecimento Geológico de Viena, Sr. Auer, conselheiro de Minas, a propósito de algumas pesquisas que eu fizera sobre os cristais, ou melhor, sobre a cristalização. Eu havia lhe falado incidentalmente, estando o laboratório perto de minha casa e sendo Auer conhecido no mundo científico, pode-se dizer na Europa inteira como especialista nesse assunto. Eu adiara sempre minha visita, mas finalmente decidi-me a fazê-la na manhã seguinte. Nesta mesma noite sonhei que via um homem pálido e desfalecente, sustentado pelos braços de dois homens. Não levei em conta esse sonho e fui ao estabelecimento geológico, mas como o laboratório encontrava-se num outro lugar da casa nos anos precedentes, enganei-me de porta, e encontrando a verdadeira porta interditada, vi, olhando por uma janela ao meu alcance, a imagem exata do meu sonho. Sustentavam Auer, que acabava de envenenar-se com cianureto de potássio, e transportavam-no para um vestíbulo, exatamente como eu havia sonhado. O Barão Lembach acrescenta aqui as seguintes observações: como eu, que nunca tive um sonho ou apenas um pressentimento correto, com a saúde normal e impassibilidade legendária entre meus amigos, deixei-me surpreender por um sonho.
Não posso explicá-lo senão da maneira seguinte: se eu tivesse vindo alguns minutos antes, teria podido certamente impedir o fato de se cumprir quanto ao presente e quem sabe? Talvez quanto ao futuro, o suicídio fora causado por problemas de família e de fortuna, e minha proposição teria podido dar ao um novo assunto de trabalho e, provavelmente, também algum alívio material. Esta circunstância emocionou-me profundamente. Fiquei tanto mais emocionado à medida que compreendi toda a perda que tivera, do ponto de vista de minhas ideias e meus projetos, e pensando que meus ensaios estavam perdidos para sempre, ou pelo menos para minha vida. É bem natural que essa morte, arrastando meus projetos, me tenha impressionado muito, e é talvez por esta razão que no meu despertar minha consciência guardou como um resto de clarividência ou de onisciência inconsciente, que se encontra em todas as pessoas muito impressionáveis. Neste caso, a morte do professor Auer, embora não natural, portanto acidental, não poderia ser considerada como imprevisível. O suicida teria muito provavelmente premeditado seu ato de desespero na noite que o precedeu, provocando assim, por telepatia, o sonho do barão Elenbach. Mas isto não implicaria o elemento principal do sonho, a visualização de um homem de rosto lívido, agonizante, sustentado pelas axilas por dois outros homens, circunstância não telepática, já que imprevisível. Caso 59, do capítulo que Camille Flammarion consagrava aos fenômenos premonitórios na sua obra L'inconnu, extraio os dois casos seguintes, pags. 522 a 523. O relator do primeiro, o Sr. Émile Boisnard, escreve: no ano passado, no mês de setembro, tive durante uma noite a visão bem distinta de um enterro de criança saindo de uma casa cujos habitantes eu conheço, ignorava, somente, no meu sonho qual das crianças estava morta. Esse sonho voltou à minha memória durante todo o dia e tentei, em vão, afastá-lo do meu espírito. À noite, uma das crianças dessa casa, com a idade de 4 anos, caiu acidentalmente num fosso e aí se afogou. Émile Boisnard, em Seixas, Maine-et-Loire. Caso 60, eis o segundo episódio, tirado da obra citada. Meu irmão mais velho, Émile Zipelius, artista-pintor, morreu no dia 16 de setembro de 1865, com a idade de 25 anos, banhando-se no rio Moselle. Ele morava em Paris, mas encontrava-se nesse momento em visita na casa de seus parentes em Pompei, perto de Nancy. Minha mãe sonhara 2 vezes, com intervalos bem afastados, que seu filho se afogava. Quando a pessoa encarregada de anunciar a terrível novidade aos meus pais apresentou-se na casa deles, minha mãe, adivinhando que acontecera uma desgraça, informou-se primeiro sobre uma de suas filhas ausentes, de quem não tivera notícias há alguns dias. Quando lhe respondi que não se tratava dela, ela disse: não continue, eu sei o que é, meu filho afogou-se. Nós tínhamos recebido uma carta dele durante o dia, de maneira que nada fazia prever esta catástrofe. Meu próprio irmão havia dito à sua zeladora pouco tempo antes: se eu não voltar uma noite, vai à morgue no dia seguinte, tenho o pressentimento de que morrerei na água. Sonhei que estava no fundo da água, morto e com os olhos abertos. Foi assim, com efeito, que o encontraram. Ele estava morto sobre a água por causa da ruptura de um aneurisma. Minha mãe e meu irmão estavam tão persuadidos de que isso aconteceria, que no dia da sua morte ele recusara se banhar no Moselle. Mas, lá pela noite, deixou-se seduzir pelo frescor da água e foi retirado, assim, da nossa afeição. J. Vogel Zipelius, em Mulhouse. Caso 61, Lord Butch comunicou à SPR. O relato foi redigido pela irmã Catherine, do Asilo Infantil de Treforest, em Pontypridd. No domingo, 14 de agosto de 1898, enquanto eu conduzia as crianças a Rockingstone para um passeio, pressenti vir em minha direção a velha senhora Thomas, que mora numa casinha do Dr. Price, na estrada comunitária, e esta me perguntou se alguma criança do asilo tinha morrido durante a semana. Respondi que não e lhe perguntei a meu turno por que ela me fazia esta pergunta. Porque respondeu: vi o enterro de uma criança que descia a colina, vindo do asilo, todavia, não ao longo do caminho que vocês seguem com as crianças, mas na vertente esquerda. Eu acreditei que se tratava de uma criança do asilo, porque eram crianças do asilo que carregavam o caixão e o acompanhavam. Informei-me para saber se alguém dentre os habitantes da Avenida de Latour, situada acima do asilo, tinha perdido uma criança, e soube que ninguém havia morrido e que nenhum enterro havia passado por lá. O que não havia acontecido até então produziu-se na quarta-feira da semana seguinte,
quando uma criança de 3 anos, filha de um vizinho, morador da Avenida de Latour, morria afogando-se. A mãe da pobre menina foi encontrar a irmã Eltide, pedindo-lhe para permitir que nossas crianças acompanhassem o corpinho ao cemitério, pois, por causa da greve, e por falta de vestimentas necessárias, ela não encontrava ninguém que quisesse assumir a triste tarefa. Irmã Eltide consentiu excepcionalmente, pois o regulamento proibia as crianças do asilo de assistir a um enterro que não fosse dos seus. Sendo assim, o enterro desceu a colina pela vertente esquerda, justo como a senhora Thomas o havia visto 2 semanas antes. A residência desta última encontra-se em frente a esta vertente do vale. Quando a irmã Eltide concordou que as crianças transportassem a menininha ao cemitério, eu lhe relatei o que a senhora Thomas tinha visto. Jornal of SPR, Vol. 9, Pag. 80. Se, neste caso, a visão verídica tivesse se produzido em sonho, o fenômeno premonitório teria podido ser rebaixado até um certo ponto ao nível de uma coincidência fortuita, mas como se trata de visão verídica em condições de vigília, o que supõe um elemento supranormal na origem do fenômeno, e o elemento supranormal implicando a existência de uma intencionalidade qualquer, ou subconsciente ou externa, pouco importa, vê-se estabelecer relações indissolúveis entre o precedente do fato e o próprio fato, e daí a hipótese das coincidências fortuitas torna-se inaceitável. Acrescentemos a isso que uma outra circunstância verídica, a do percurso insólito do cortejo fúnebre ao longo da vertente esquerda da colina, acaba de afastar a hipótese discutida. Observo que as visões de funerais premonitórios em condições de vigília são bastante frequentes e, sendo o fato interessante, creio ser útil citar 2 outros exemplos. Caso 62, o reverendo P. Wood, reitor de Newent, Gloucestershire, membro da SPR, recolheu-o. A relatora, senhorita H., não deseja que seu nome seja publicado. Minha mãe e eu passeávamos, um dia, de carro por uma rua de Somerset City em companhia de uma velha senhora de 80 anos. De repente, esta dirigiu-se ao cocheiro, pedindo-lhe para deixar a rua e parar o veículo, o que foi executado, para nosso grande espanto, porque não adivinhávamos o motivo dessa ordem. Algum tempo depois ela disse ao cocheiro, agora você pode ir. Depois, virando-se para minha mãe, acrescentou, por um sentimento de respeito, faço sempre parar quando passa um enterro. A rua era longa e reta e mostrava-se absolutamente livre, mesmo de pedestres. Brincáramos então da coisa, fazendo observar à velha senhora que ela havia sido vítima de uma curiosa ilusão. Ela respondeu, com efeito, a coisa é muito estranha, eu vi muito bem um cortejo fúnebre, quem sabe o que pensará de mim o cocheiro. No dia seguinte, um dos seus velhos amigos, seu vizinho que tinha o hábito de vir todo dia fazer-lhe algumas horas de leitura, morreu subitamente. Proceedings of SPR, Vol. V. Pag. 303. Caso 63. O Dr. Alastair MacGregor conta o episódio seguinte, encontrado no jornal particular de seu próprio pai, ministro evangélico na ilha de Skye. O empregado municipal de Du, cidadezinha de Perthshire, estava adoentado. Meu avô, ministro evangélico do lugar, o havia substituído. Numa bela noite de verão, por volta de 19 horas, um jovem casal apresentou-se para pedir os papéis necessários para o seu casamento. Enquanto meu avô se dispunha a procurá-los, todos os 3 viram, de repente, pelo cruzamento aparecer um cortejo fúnebre. Pelos trajes do que envergavam os que compunham o cortejo, podia-se ver que eram em grande parte camponeses, e a moça reconheceu vários, naturais de Du, mas empregados, nesse momento, em Dunkeld. Naturalmente, meu avô e os jovens se espantaram da hora intempestiva na qual chegava o cortejo, e meu avô não compreendia que não o tivessem prevenido. Ele ordenou os papéis e correu em busca da chave que abria o portão do cemitério, para que o cortejo não esperasse. Subiu ao presbitério apressado, encaminhando-se em direção ao portão, onde esperava encontrar o cortejo parado, mas aí chegando, não encontrou nada, e do lado de fora os jovens noivos, que, mais estupefatos ainda que ele, não podiam explicar o fato. Ora, na semana seguinte, no mesmo dia e à mesma hora, sobreveio, de improviso, o mesmo enterro, e desta vez de verdade. O defunto era uma criança de Du, que um touro furioso atacara em Dunkeld, reduzindo, literalmente, em pedaços. Os infelizes restos foram recolhidos, depositados num caixão e transportados, sem demora, ao cemitério de Du.
A pobre criança não tinha parentes e foi enterrada sem outra cerimônia. O jovem casal e seu avô reconheceram entre os membros do cortejo alguns daqueles que eles tinham visto uma semana antes no cortejo espectral. A moça conhecia pessoalmente alguns, aos quais ela relatou o que tinha visto, mas, como é natural, estes encontravam-se em Dunkeld e não souberam dizer nada que pudesse esclarecer o fato. Citado por Andrew Lang na obra, Tim King Golf e Religion, pag. 79. Caso 64. A Norwalk Gazette publicou o caso seguinte primeiramente no dia 10 de junho de 1873. Ele foi estudado em seguida e autenticado pelo Sr. E.P. Sargent, que o reproduziu na sua obra, The Scientific Basis of Spiritualism, pags. 240 e 241. No dia 7 de junho de 1873, no porto de Norwalk, Connecticut, uma pequena embarcação levando 9 jovens colegiais do Instituto Select, acompanhados pelo seu professor Faringham, fora atingida pelo timão de um barco a vapor e sossobrava. 3 dentre os jovens, E.J. Morris, William Crane e Shelley Bostwick, afogaram-se. No dia anterior, um sonho estranho produzira-se, e embora os protagonistas temessem ser vistos como supersticiosos, o caso pareceu-me tão singular que me decidi a recolher os detalhes junto a eles próprios. Na última sexta-feira, véspera da catástrofe, o Dr. Ice, professor suplente e médico destacado, disse a um dos seus colegas: sonhei 2 noites seguidas que 3 de nossas crianças tinham se afogado. Sei que é ridículo falar seriamente de um sonho, mas tornou-se para mim quase uma obsessão e não posso impedir-me de exortar-lhes para vigiarem atentamente as crianças, quando as conduzirem ao barco. No sábado de manhã ele observou ao Sr. Faringham, que devia acompanhá-los à ilha de Peache. Faringham, cuidado com as crianças, não posso me livrar do pressentimento do qual lhe falei. Quando enfim, nas tardes de sábado, vi chegar com as roupas completamente encharcadas Shelley, que foi a primeira criança trazida do colégio, ele gritou: a catástrofe foi grave. Quantos afogados! E desmaiou nos braços de Whit. O diretor da Norwalk Gazette, Sr. Gabington, escrito para confirmar a narrativa acima. Caso 65. O Sr. Henrico Carreiras comunica o seguinte fato à Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, 1908, pag. 274. A Sra. Caroline Mastro Pietro, de 34 anos, mulher do tipógrafo Telpili de Carolis, estava ocupada na manhã do dia 9 de outubro corrente, preparando o café para o seu marido, quando, por um maldito acaso, ela aproximou um fósforo da garrafa que continha álcool. Esta inflamou-se, fazendo estourar a garrafa, de maneira que a infeliz Caroline foi envolvida pelas chamas. Os vizinhos acorreram aos seus apelos desesperados, tentaram tudo o que era possível para salvá-la, mas a pobre mulher havia sofrido tamanhas queimaduras, que 5 horas depois morreu no hospital de Saint-Esprit. Mal tinha morrido, sua mãe chegou ao hospital. Esta pobre velha é uma camponesa que mora em Castel de Guido, uma fazenda a vários quilômetros de Roma, perdida na imensa planície deserta que contorna a cidade. Há alguns dias a velha mãe estava obsidiada, sem nenhuma razão plausível, pelo pressentimento de que alguma desgraça devia acontecer à sua Caroline bem-amada. Ela tinha sonhos apavorantes, onde ouvia lamentos e gritos de sua própria filha, que pedia desesperadamente socorro. Na última noite, poucas horas antes da catástrofe, os sonhos tinham sido tão aterradores, a angústia tão aguda, que ela decidira partir para ir ao encontro de sua filha, mas, que pena! Era muito tarde. A pobre velha, acabrunhada pela horrível desgraça, recriminava-se por não ter partido no dia anterior. Se eu tivesse vindo, isto não teria acontecido. Exclamava infeliz. Pois bem. Não, pobre velha mãe. Penso, ao contrário, que tua chegada não teria mudado nada no destino, que já estava marcado no astral o fim da tua boa e querida filha. Que pena, o que somos. Fiapos de palha que o vento leva para lá e para cá, como uma folha morta, mas que, todavia, talvez executemos todos esses movimentos, aparentemente livres e sem objetivo, segundo um plano obscuro e todo-poderoso, contra o qual a luta é inútil. Eu creio no destino. Assinado, Henrico Carreiras, Roma. Caso 66, recolhido pelo Dr. Odigson, o relator é o Sr. Krebs, da SPR, e o episódio é rigorosamente autêntico. O sonho premonitório foi comunicado à mãe-avó da criança a qual ele se referia, na mesma manhã em que aconteceu, e realizou-se 12 dias depois.
O Sr. Krebs relata o que se segue. 24 de novembro de 1902 o Sr. Charles Nolte, morador em Baltimore, Bank Street, 1503, de 25 anos, mecânico na fábrica de Mairanze, teve nos primeiros dias de novembro um sonho muito marcante e doloroso. Parecia-lhe retornar à sua casa após seu trabalho, por volta das 17h30, e ver a pequena Helene, filha de sua irmã, criança muito viva, atravessar a rua para chegar à casa da sua avó que morava em frente. Ao mesmo tempo, ele via com horror aproximar-se rapidamente um bonde elétrico, que a criança parecia não ter consciência. No seu sonho ele quisera salvá-la do perigo, mas se sentia paralisado no seu lugar, e pôs-se a gritar para adverti-la, mas inutilmente, e assistia, impotente, a esta cena horrível, que, para poder conjurar, teria arriscado de boa vontade sua vida. A angústia foi tamanha, que ele despertou em sobressalto, soltando um grande suspiro de alívio. Na mesma manhã ele contou o sonho à sua mãe. Esta ficou a tal ponto impressionada que foi, imediatamente, para a casa de sua filha, Sra. John Liebig, para lhe contar o sonho e exortá-la a redobrar sua vigilância sobre a criança, a fim de que nenhum mal lhe acontecesse. Na tarde de terça-feira, 13 de novembro, por volta das 17h30, a pequena Helene teve a fantasia de atravessar a rua, provavelmente para ir ao encontro de sua avó, e foi derrubada e morta por um bonde elétrico. Uma mulher que passava por lá ouviu a criança gritar, "Vovó! Vovó!", e viu a caída. Jornal of SPR, Vol. 13, Pags. 142 e 143, seguem os testemunhos do Sr. Charles Nolte e das Sras. Dina Nolte e J. Liebig. Caso 67. Tiro do trabalho da Sra. Sedgwick, onde evidências for premonitions, Proceedings of SPR, Vol. V. Pag. 311, é um caso de ordem mediúnica. A Sra. Sedgwick escreve: a senhora que me comunicou o episódio deseja que seu nome seja mantido em segredo. Ela diz que quando se encontrava na América, uma das suas amigas espíritas conduziu-a a uma sessão mediúnica, a propósito da qual ela me dá estes detalhes. Embora eu tivesse chegado a Boston na véspera, o guia espiritual do médium declarou, imediatamente, que eu havia chegado através do oceano, e não somente evocou uma grande parte do meu passado, mas se estendeu em revelações sobre meu futuro. Num dado momento, ele afirmou que eu trazia comigo uma fotografia representando minha família inteira em grupo. A afirmação era exata, e tirei a fotografia para mostrá-la ao médium. Em transe, este observou que duas das minhas crianças não estavam mais neste mundo e, indicando-me no grupo um terceiro filho, disse, este será logo um dos nossos, e sua morte será brusca, mas você não deve chorar, porque esta morte prematura salvá-lo-á do mal que o guardaria de outra forma. Quase nunca é permitido confiar tais segredos aos vivos, mas desta vez vemos que devemos fazê-lo para sua vitória, porque isto é convencer-a de que não terá perdido seu filho por puro acidente. E o que fora predito aconteceu. Encontrava-me de volta à minha casa há algumas semanas, quando participaram-me, numa manhã, a horrível notícia de que meu filho, de 17 anos, tinha sido morto no decorrer de uma partida de futebol. Este fato comporta os mesmos comentários que o caso de William Stead, caso 49, ou seja, a significação das frases seu filho será logo um dos nossos, sua morte será brusca, deve convencer-se de que não é por puro acidente que você o terá perdido demonstra de maneira evidente que a personalidade mediúnica estava não somente informada do seu fim iminente, mas também do gênero de morte que o esperava. Daí este raciocínio de que se a mesma personalidade tivesse disso prevenido a mãe, esta teria podido salvar a vida do seu filho, impedindo-o de ir à partida fatal de futebol. No caso de Stead, nós perguntávamos, por que o guia espiritual não o fez? Por que, podendo, não quis dizer uma palavra para salvar da morte uma pessoa? A resposta que nos dávamos a esta formidável questão é conforme ao que nos revela, espontaneamente, a personalidade mediúnica deste último episódio. 13 hipóteses apenas poderiam servir ao esclarecimento do caso: a espiritualista, a reencarnacionista, a fatalista. Os que pensam diferentemente, em consequência da sua propensão a tudo atribuir às faculdades de inferências subconscientes, terão de explicar com que objetivo as personalidades subconscientes se abstêm em circunstâncias semelhantes de revelar tudo o que sabem. Quem as impede de salvar uma pessoa da morte? A existência dessa forma de reticências nos fenômenos premonitórios, e elas são bem frequentes,
equivale à demonstração incontestável da existência de um mundo espiritual. Aliás, só se pode censurar isto, embora pareça claramente, nos casos indicados, que as personalidades mediúnicas conhecem a natureza das mortes preditas. Esta última afirmação é ilícita, na ausência de declarações detalhadas a esse respeito. Esta objeção só pode se sustentar na condição de analisar os fatos singularmente, pois, coletivamente, eles fornecem a prova do contrário, sob a forma de uma questão a resolver. É que em semelhantes contingências, as personalidades mediúnicas se comportam constantemente da maneira indicada, salvo circunstâncias especiais. Isto quer dizer que elas se abstêm de revelar os únicos detalhes dos quais o interessado poderia aproveitar para elucidar o destino que o aguarda, e, se lhes dirigimos explícitos pedidos de esclarecimento, elas não respondem, ou o fazem evasivamente, ou se exprimem simbolicamente, de maneira a não deixar nada a transparecer da verdadeira significação de suas palavras até a execução do acontecimento. Impossível desejar uma melhor prova para demonstrar que as personalidades mediúnicas conhecem, na sua maioria, os acontecimentos que escondem dos sensitivos. Segue-se que a questão a resolver consiste no fato de que as personalidades mediúnicas não querem revelar certos detalhes, e se assim, com que lógica poder-se objetar que elas não os revelam? É evidente que exigir declarações mais explícitas da matéria corresponderia a pretender que elas revelem o que não querem revelar. Se quisesse alegar para reforçar a tese de que as personalidades mediúnicas nada escondem, pela simples razão de que nada conhecem além do que revelam o fato de que as reticências encontradas nos casos de exteriorização mediúnica correspondem aos defeitos dos casos de exteriorização subconsciente, em que o sensitivo percebe ou recepta os detalhes secundários de um acontecimento futuro e não percebe ou recepta os essenciais, chegar-se apenas a deslocar o problema sem resolvê-lo, pois isto apenas faz descobrir, de uma maneira evidente, a existência de uma intencionalidade seletiva dos detalhes transmitidos, em numerosos episódios à exteriorização subconsciente, como no primeiro gênero de fenômenos, pois se as premonições tirassem sua origem exclusivamente de inferências subconscientes, não se compreenderia como a subconsciência chegaria a inferir de causas existentes no presente os detalhes insignificantes e imprevisíveis de uma situação futura, e nisso não infere o incidente fundamental, determinador da situação. Uma vez admitido que uma parte dos fenômenos premonitórios obedece a uma intencionalidade que disciplina a manifestação, somos logicamente levados a concluir que esta intencionalidade deve ter uma origem externa, ou, pelo menos, implica a existência de entidades espirituais que disciplinam os poderes das subconsciências humanas, pois, para uma subconsciência autônoma, nenhuma razão poderia impedi-la de transmitir detalhes que, revelados a tempo, arrancariam frequentemente da morte a própria personalidade consciente, ou seja, ela própria. O valor teórico das considerações acima basta para excluir dela própria, e sem apelo, a hipótese das inferências subconscientes do número daquelas aplicáveis às premonições de ordem acidental e imprevisível, além de demonstrar, ao mesmo tempo, a origem externa de um grande número dessas premonições. Retornarei ao argumento por ocasião de episódios em que o contraste entre os detalhes secundários e o principal acontecimento oculto ressalta de uma maneira marcante. Caso 110. Caso 68. O professor Slow publicou originalmente no número de julho de 1898 da Psychological Review, extraiu do vol. 14 dos Proceedings of the SPR Pags. 266 a 270. A sensitiva, mulher de um ministro evangélico, dotada de faculdades mediúnicas, é uma antiga conhecida do professor Slope, que teve, assim, todo o tempo para estudar rigorosamente o episódio. É um exemplo interessante de pressentimento ao desenvolvimento gradual. Sendo longo o relato, eu deveria limitar-me a transcrever as passagens principais. O professor Slope escreve: em julho de 1897 a senhora D começou a sentir uma impressão subjetiva estranha e poderosa, a de que uma prova particularmente dolorosa estava suspensa sobre sua família. Nesse momento ela gozava de uma saúde perfeita e se conservou sã e normal durante todo o período compreendido nessa narrativa. No mês de agosto esta forma de pressentimento se renovou frequentemente e se intensificou a ponto de obrigar a senhora D a falar sobre ele ao seu marido, que confirma plenamente a narrativa de sua mulher. Para esclarecer a exposição analítica dos fatos, revelaremos desde agora o ponto final do pressentimento, é que uma filhinha da sensitiva,
chamada Betty, morria na data de 2 de dezembro de 1897, tendo-se incendiado o berço onde dormia. De agosto a dezembro, cada vez que a senhora D pensava nos seus projetos com relação ao futuro da criança, ela ouvia uma voz murmurar-lhe ao ouvido: ela não precisará disso. Assim, por exemplo, um dia em que pensava no arranjo de um quartinho destinado à criança que crescia, ela ouviu a voz costumeira murmurar-lhe ao ouvido: ela não precisará disso. Uma outra vez, e precisamente 15 dias antes da desgraça, ela teve a ideia de escrever um jornal que leria para a criança mais tarde, quando esta fosse suficientemente mais velha, e começou a anotar vários incidentes que poderiam interessá-la, mas logo a voz vinha murmurar-lhe: ela não precisará disso. E a voz se fez ouvir na mesma manhã da catástrofe. A criança corria, viva, na casa, e sua mãe, observando que seus sapatinhos começavam a ficar muito gastos, pensou que deveria comprar rapidamente um outro par, mas o pensamento não havia ainda sido formulado e a voz advertiu: ela não precisará disso. Uma semana antes, a senhora D acreditou sentir durante a noite um forte cheiro de queimado, como de fogo flambando, e desceu da sua cama, inquieta, indo até a adega, percorrendo a casa, para se assegurar de que não houvesse fósforos espalhados. Tudo estava em ordem. Ela não pôde explicar sua impressão olfativa, mas a partir desse momento suas inquietações se concentraram sobre o perigo apresentado pelos fósforos e ela vigiava continuamente, para que fossem depositados em lugar seguro e fora do alcance. Esse sentimento a angustiava a tal ponto, que ela visitava, cuidadosamente, todos os cantos da casa para assegurar-se de que ele não permanecia em parte alguma, experimentando a impulsão de destruir os fósforos de quarto, facilmente inflamáveis. Uma vez, enquanto ela sofria esse impulso, ouviu uma voz que a convidava a fazê-lo e a advertia do perigo de um incêndio. Entretanto, não tendo a voz especificado qualquer coisa que pudesse guiá-la nas suas apreensões, a senhora D teve que desconfiar do seu próprio conselho, e pensou em proteger através de lâmina de aço a grade da cozinha, na intenção de evitar que os carvões ardentes, durante a noite, rolassem no chão, precaução que ela nunca tomou, nem pensou em tomar na sua vida. Um outro fenômeno de alta importância tinha se produzido nela durante seus 3 anos de residência nessa casa, e consistia na sua visualização alucinatória do berço do seu bebê em chamas. Mas como essas formas de automatismo visual eram frequentes nela, não deu nenhuma importância premonitória a essa visão. Mais ou menos 1 hora antes da catástrofe, seu impulso de destruir os fósforos do quarto tornou-se irresistível. A senhora D foi à sua procura e dispunha-se a seguir seu impulso, quando seu pensamento foi desviado pelo seu filho mais velho, nesse momento, fora da casa, e tivera a necessidade de retornar para acender o fogareiro a gás. Então, diz a si mesma, em voz alta: eu os destruirei quando ele tiver voltado. Depois, ela desceu à cozinha para os afazeres domésticos. Por volta de 10 horas, como de hábito, colocou a criança no seu berço para a sua hora de repouso matinal, e durante esse tempo a voz habitual murmurou ao seu ouvido: vire o colchão, operação que ela executava sempre, embora nunca tenha ouvido a voz aconselhá-la nesse sentido, mas desta vez não teve tempo de executar, porque estava extremamente apressada, de maneira que, dirigindo-se à menina, disse-lhe brincando: virarei seu colchão depois que você tirar um soninho. E ela desceu para se ocupar de tarefas urgentes. Logo, os gritos da criança lhe chegaram. Ela correu prontamente, encontrou o berço e as cobertas em chamas, e sua filha tão terrivelmente queimada, que morreu 3 dias depois. A única suposição possível é que a criança tenha encontrado um fósforo perdido, provavelmente, dentro do próprio berço, ou sobre o cabideiro vizinho, que ela o tenha arriscado e feito pegar fogo, espalhando o fogo pelas roupas. Não existia nenhum fogo nesse andar da casa e a cozinha e a sala de jantar encontravam-se no andar térreo. Eis a parte essencial da narrativa do professor Slope. Notar-se aí, sobretudo, o desenvolvimento progressivo do pressentimento, que começa por uma vaga impressão de prova dolorosa atingindo a família inteira, a qual se renova e se intensifica a ponto de induzir a sensitiva a contá-la ao seu marido. Depois sobrevém uma voz subjetiva que faz alusão, de uma maneira velada, à natureza da prova, ou seja, à morte da criança, que não terá mais necessidade de roupas, de arranjos no quarto, de sapatos, etc. Em seguida, chega uma primeira intimação obscura sobre a causa da morte, sob forma de impressão olfativa, pela qual a sensitiva sente um odor de queimado, sem causa aparente,
Impressão que se precisa pela visualização complementar de um berço em chamas. Depois do que, as ansiedades da sensitiva convergem de maneira obsedante sobre a ideia do perigo ligado aos fósforos, e um impulso irresistível a incita a destruir as mais perigosas, o que ela, todavia, não fez, tendo-se desviado dessa ideia, por uma infeliz reflexão. Enfim, no momento da catástrofe, ela ouve uma voz aconselhá-la a revirar o colchão sobre o qual, provavelmente, estava fora do lugar um fósforo perdido, operação que ela nunca deixava de executar, mas que desta vez negligenciou, irresolução e negligência que sugerem, irresistivelmente, o pensamento de qualquer coisa de fatal no acontecimento. Além disso, notar-se-á que se a sensitiva teve a representação subjetiva de todos os elementos integrantes do quadro da catástrofe, foi de uma maneira bastante desconexa e confusa para que esta não possa concretizá-las numa percepção sintética reveladora de sua significação premonitória, pois, se a significação tivesse sido compreendida, ter-se-ia podido conjurar a catástrofe. Mas, talvez esta representação tão confusa tenha tido sua razão de ser. Quem sabe? Mas eis, então, um caso que demonstra de maneira evidente que a personalidade mediúnica ou subconsciente estava plenamente instruída do gênero de morte acidental que aguardava a criança, e nós nos encontramos de novo diante desta questão, porque a personalidade mediúnica, ao invés de fazer vagamente alusão ao perigo de incêndio, ou aconselhar, também, vagamente, a revirar o colchão, não informou que sobre este colchão encontrava-se um fósforo, salvando assim a vida da pequena vítima. Pretender-se-ia, talvez, que as primeiras fases fossem telepaticamente transmissíveis do subconsciente ao consciente, que as vias telepáticas permanecessem inacessíveis à outra, a principal. Como ninguém quererá defender uma tese tão absurda, seremos forçados a concluir que não se trata, provavelmente, em casos semelhantes, de personalidades subconscientes, não tendo estas nenhum motivo de esconder o que sabem, quando, nos casos de que tratamos, elas poderiam arrancar da morte uma pessoa, mas de entidades espirituais, as quais, por razões imperscrutáveis, mas perfeitamente concebíveis, não seria permitido opor obstáculo ao cumprimento dos destinos humanos. Caso 69, extraio do vol. 11, pags. 509 a 513, dos Proceedings of the SCPR, Mears cito no seu trabalho intitulado The Subliminal Self. É um caso coletivo, interessante e complexo, que foi recolhido e estudado pelo professor William James e o Dr. Dixon. O Sr. TFV escreve nestes termos ao professor William James: Forney, Texas, 1º de janeiro de 1894. Experimento uma grande dificuldade em vos exprimir em palavras a indefinível impressão premonitória experimentada por mim. E, primeiramente, declaro que estou e sempre estive bem de saúde, e que não sou absolutamente inclinado à superstição. Nunca estive sujeito a alucinações e nunca me interessei por manifestações análogas à minha. Há 3 anos meu filho, de 18 anos, deixou a família e estabeleceu-se numa província limítrofe, por exigências de emprego. Isso aconteceu com meu pleno consentimento, e o tempo indicado passou sem que eu me preocupasse com ele da menor maneira. Todavia, no decorrer do último verão, comecei a me sentir inquieto com relação a ele, e isto de uma maneira absolutamente indefinível. Não se poderia dizer que eu estava ansioso, eu estava unicamente preocupado com ele, sem nenhuma razão, e a impressão era tão profunda que me levou a escrever-lhe inúmeras vezes, de maneira que escrevi-lhe mais cartas em 2 meses do que tinha feito em 3 anos. Lá pelos primeiros dias de novembro ele veio nos encontrar. Quando foi embora, esse sentimento inexprimível de preocupação cresceu consideravelmente. Parecia-me que toda a luz tinha se apagado para sempre da minha vida, que para mim a existência não tinha mais nenhum objetivo, e eu declarava aos meus amigos. Lembro-me de ter experimentado na minha infância um sentimento análogo, na morte de meu pai. Na primeira quinzena de dezembro, minhas injustificáveis preocupações intensificaram-se rapidamente, sempre convergindo para um centro único que era o meu filho. Frequentemente eu despertava durante a noite e o sentimento de vazio que experimentava impedia-me de voltar a dormir. Elas atingiram seu ponto crítico na manhã do dia 19 de dezembro, quando, não chegando a repousar, deixei minha cama, acendi o fogo na chaminé e sentei-me pertinho, refletindo. Sentia-me oprimido por um sentimento horrível, que eu não sabia explicar, e no qual não distinguia nenhum indício de presságio fatal para meu filho. Por volta das 7 horas minha mulher acordou,
dizendo se sentir fortemente impressionada por um sonho que teve. Parece-me dizia que eu te via num meio estranho, cercado de pessoas completamente desconhecidas por mim. Eram os membros de uma família numerosa, dentre os quais notei uma moça adulta e várias crianças preparando-se para ir à escola. Chegara a esse lugar de carro e aí te encontrara. Tu parecias ter relações íntimas com esta família, tanto mais que a moça que notei sentada sobre teus joelhos, envolvendo-te em seus braços, beijava-te com ternura. Espantava-me e esforçava-me para me recordar onde podias tê-los conhecido, quando te vi subitamente empalidecer, inclinar a cabeça e morrer. Foi então que acordei. A esta narrativa, respondi que não desejaria a realização desse sonho, de tão infeliz que me sentia com a minha obsedante preocupação a propósito de Walter. Terminado o almoço, disse a minha filha para escrever-lhe chamando-o, imediatamente, para perto de nós, e recomendei-lhe colocar logo a carta no correio, para que ela pudesse partir na primeira leva. Ao meio-dia recebi um telegrama anunciando-me uma queda grave de meu filho, em consequência da qual ele perdera o sentido. Para chegar mais cedo, parti num trem de mercadorias, deixando minha mulher e minha filha juntarem-se a mim através de um trem comum. E chamarei a atenção aqui para uma coincidência notável nesse doloroso conjunto de acontecimentos, é que, em consequência de um mal-entendido, elas perderam o trem, e conforme o sonho, tiveram que alugar uma carruagem. Trocando de cavalos a cada parada, elas juntaram-se a mim por volta das 23 horas. O acidente do meu filho tinha se produzido no domingo precedente, 17 de dezembro, por volta de 11h30. Ele voltava de carruagem da igreja em companhia de 2 amigos, quando o cavalo se empinou e começou uma corrida desenfreada através dos campos. Foi o motivo para que um galho de árvore golpeasse meu filho na cabeça, determinando uma comoção cerebral, em consequência da qual ele ficou quase privado para sempre dos sentidos até a morte, que sobreveio a 1h da manhã, na terça-feira, 19 de dezembro. A catástrofe tinha se produzido na vizinhança da residência de um fazendeiro cuja filha mais velha era objeto de frequentes visitas de Walter. Transportaram-no, portanto, a esta casa, residência de seus melhores amigos. O bravo fazendeiro era pai de uma numerosa família e todos eram profundamente afeiçoados ao meu filho, a ponto de podermos dizer que não sofrêramos mais do que eles da irreparável perda. Quando minha mulher entrou no quarto onde jazia nosso filho, a moça da qual falei estava sentada à sua cabeceira e chorava desesperadamente. Minha mulher lançou os olhos em torno dela e, aproximando-se de mim, disse baixinho: "Eis o meu sonho, são o mesmo quarto que eu vi e a família que o cercava." Com efeito, essas pessoas corajosas eram tais como ela mesma havia descrito, muito simples, mas uma excelente família provinciana. Acrescente-se a isto que a corrida de carruagem através da região foi conforme ao sonho até na paisagem e que os arredores de sua fazenda eram idênticos. Devo notar, finalmente, que o sentimento de inquietação que me oprimia há tanto tempo dissipou-se completamente após a desgraça. Naturalmente, esse golpe terrível deixou-me profundamente abatido, porém esse sentimento está completamente mudado. Assinado, Sr. T.F.V., a mulher do signatário escreve, a seu turno, na data de 14 de fevereiro de 1894, desde que coloquei o pé nesta casa, o sonho voltou ao espírito, pois tudo estava conforme ao que eu tinha visto, compreendido aí o aspecto da fazenda e dos seus arredores. Da mesma forma, para com a atitude das pessoas, seus costumes particulares, a pobreza interior e até a negligência interior com a qual a casa se mantinha. Da mesma forma para com as crianças, que se preparavam para partir para a escola, e a moça chorando à cabeceira do nosso filho, que era uma reprodução exata do que eu tinha visto de manhã. Seu desespero era tal, que se diria tratar-se de seu próprio filho. Soubemos, em seguida, que ele era íntimo da casa, que passava com eles a maior parte do seu tempo, que todas as crianças o amavam como um irmão e que a filha mais velha o amava mais do que um irmão. Tudo no meu sonho se fez verídico, exceção feita pela substituição curiosa de meu marido pelo meu filho. Miers comenta, esta última inexatidão ou substituição, no sonho, do pai pelo filho tira bem pouca coisa, a meu ver, do fato da relação indubitável entre a cena real e a sonhada. Este caso parece contradizer a hipótese segundo a qual o pai teria percebido por antecipação o acidente do qual seu filho devia ser vítima, por efeito da visão transcendental. Ele faz pensar muito mais na intervenção de uma inteligência que, plenamente instruída sobre a proximidade da catástrofe, e desejosa de informá-la ao meu pai,
Não chegou a impressioná-lo de uma maneira eficaz até o momento em que o acontecimento ia se cumprir, e que chegaria ao mesmo tempo a informar a mãe de uma maneira diferente, apesar de que interferências subconscientes tenham engendrado uma certa confusão simbólica. Caso 70, foi comunicado aos Anais de Ciências Psíquicas, 1911, pág. 48, por Frederic Passy e tirado do jornal Quaker Etienne de Grelet, 1812, que conta o que se segue. A condessa Touchikoff nos conta a interessante circunstância que a levará à convicção de que o Espírito de Deus exerce uma influência misteriosa no coração do homem. A impressão que ela experimentou é tamanha que não pôde duvidar de que fosse obra de Deus. Mais ou menos 3 meses antes da entrada dos franceses na Rússia, o general, seu marido, estava com ela nas suas propriedades perto de Toula. Ela sonhou que estando no hotel, numa cidade desconhecida, seu pai havia entrado, segurando seu filho único pela mão, e havia-lhe dito tristemente: tua felicidade terminou, teu marido tombou em Borodino. Ela despertou numa grande perturbação, mas vendo seu marido ao seu lado, reconheceu que era um sonho e tentou dormir de novo. O mesmo sonho se renovou e foi seguido de tanta tristeza, que ela ficou muito tempo sem poder reerguer-se. O sonho voltou uma terceira vez. Ela experimentou, então, uma tristeza tão grande que acordou seu marido e lhe perguntou: onde fica Borodino? Ele não sabia. Ambos procuraram em seguida, com seu pai, esse nome no mapa do país, sem poder encontrá-lo. Era, então, um lugar bem obscuro, mas tornou-se famoso pela sangrenta batalha travada em suas redondezas. Todavia a impressão que a condessa experimentou era profunda e sua inquietação bem grande. Então, o teatro da guerra estava afastado, mas logo se aproximou. Antes que os exércitos franceses fossem para Moscou, o general Touchikoff foi colocado à frente da força de reserva. Uma manhã, o pai da condessa, segurando seu filhinho pela mão, entrou no quarto do hotel em que ela morava. Estava triste, como ela o tinha visto no seu sonho, e disse: ele tombou em Borodino. Ela se viu no mesmo quarto com os mesmos objetos dos quais estava cercada no seu sonho. Seu marido era, com efeito, uma das numerosas vítimas da sangrenta batalha travada perto do rio Borodino que dá seu nome a uma cidadezinha. Para cópia conforme, Frederic Passy, Camille Flammarion acrescenta: este sonho premonitório tão notável permanecera-me desconhecido, com efeito, e agradeço ao Sr. Frederic Passy por tê-lo tirado do esquecimento. Ele apresenta todos os caracteres de autenticidade. Ele se acrescenta àqueles que publiquei e que contém tantos pontos de interrogação pela nossa filosofia, pois se o futuro pode ser visto com antecedência e não há mais meio de disso duvidar o que se torna o livre-arbítrio. A Batalha de Borodino devia acontecer inevitavelmente. Napoleão foi forçado a fazer a campanha da Rússia e não é por ela responsável. A liberdade e a responsabilidade humanas são apenas ilusões. O fatalismo aparece, todavia, em desacordo com todos os progressos da humanidade. Após longas pesquisas comparadas sobre os fatos, sinto-me cada vez menos inclinado a aceitar essa fórmula bastante absoluta do fatalismo, embora seja a fórmula clássica por excelência, tal como a conceberam os povos orientais. A meu ver, certas manifestações premonitórias poderiam bem conduzir à suposição da existência de uma fatalidade, mas isto de uma maneira relativa e circunscrita, como se sozinhos os grandes acontecimentos diretores na evolução dos povos e dos indivíduos devessem depender dela. Nesse caso, ela não estaria em desacordo com o progresso humano, nem com a liberdade humana, que, entretanto, poderia ser mais exatamente definida, liberdade condicional. Isto para a categoria mais misteriosa da casuística premonitória. Quanto aos outros grupos de casos, já dissemos que havia meio de conciliá-los com a liberdade humana, considerando certos incidentes de aparência fatalista em consequência de acontecimentos voluntariamente estabelecidos, antecipadamente, pelo espírito preexistente, no momento de sua própria entrada na vida, para fins de provas, de expiações, de aperfeiçoamento moral, e sobrevindo de uma maneira matemática na hora fixada, por efeito da autossugestão pré-natal, análoga nas suas modalidades ao que acontece experimentalmente com a sugestão pós-hipnótica. Restaria, entretanto, uma dúvida para resolver no caso examinado por último, em que não há somente a questão de acontecimentos diretores ou culminantes na vida dos povos ou dos indivíduos como a morte do general, a campanha da Rússia e a Batalha de Borodino,
mas também a realização simultânea de situações insignificantes e imprevisíveis como o episódio do pai com o filho, verificado nas condições visualizadas em sonho, em que a condessa encontrava-se no seu quarto visto em sonho as episódios que, de um lado, pareceriam muito insignificantes para que se possa atribuí-los a uma causa tragicamente grandiosa, como a fatalista, e de outro, não poderiam lhe estar submetidos, sem levar à suposição de um fatalismo regulador inexorável de qualquer incidente minúsculo,